Boa noite, graças a Deus mais uma vez nós nos reunimos aqui para falar a respeito da Palavra de Deus, continuarmos o Sermão do Monte. Vamos então 2 minutinhos para a gente ir compartilhando com as pessoas, chamando as pessoas para participar junto conosco. Então vamos marcando o pessoal, vamos chamando as pessoas para participar junto aí, e assim a gente vamos compartilhando aqui. Vamos compartilhar. Vai chamando os teus amigos. 2 minutinhos a gente já começa. Vamos marcando o pessoal, chamando. Compartilha a live e assim a gente vai poder alcançar mais pessoas. Então vamos compartilhando aí, vamos chamando o pessoal. Mais 2 minutinhos a gente já começa aí. Vamos se chegando. Vamos... Convido o pessoal a participar conosco. Hoje nós vamos continuar o Sermão do Monte no Mateus 6,33. Se quiser já ir procurando na Bíblia, Mateus 6,33. Vamos continuar o nosso estudo do Sermão do Monte. Corquilinha do OLX. Estou botando na OLX aqui para ver se... Chamando os parentes. Vou marcar a mãe aí. Isso aí. Ó, o Fábio já está online aí. Vamos chamando o pessoal a participar conosco. A mãe também já entrou. Seja bem-vinda, mãe aí. Fábio, da Rita, Paz. Hoje vai ser, mais uma vez, eu sou suspeito em falar que eu sempre digo que essa semana vai ser bom. Toda semana é bom, então é maravilhoso. Mateus 6, versículo 33. Posso começar aqui? Pode começar, Josi, desculpa. Mateus 6,33. Quando estiver pronto aí me avisa que já... Estamos entrando no Instagram, nós estamos tá online. Boa noite para vocês do Instagram, boa noite para vocês da página da Igreja Peniel. Então mais uma vez nós vamos fazer o estudo do Mateus 6, o Sermão do Monte, onde nós estamos acabando o segundo capítulo do Sermão do Monte, que é Mateus 6. Vamos ler Mateus 6, versículo 33, que diz assim: portanto, põe em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas as coisas. Oramos. Querido Deus e amado Pai, queremos erguer a nossa oração mais uma vez à Tua presença, te agradecendo, Senhor, pelas maravilhas que Tu tem feito em nossa vida. Te pedimos que Tu continue abençoando, nos guardando, nos protegendo de todos os males e perigos e fazendo a Tua vontade no nosso viver. Que no dia de hoje, Senhor, nós possamos aprender um pouco mais de Ti, conhecer um pouco mais da Tua palavra e fazer a Tua vontade. Que de verdade, Senhor, nós possamos colocar o Teu reino em primeiro lugar na nossa vida e fazer somente a Tua vontade. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. A semana passada nós recordamos o que eram as bem-aventuranças. Então, assim, o que eu preciso, nós falamos até agora mais ou menos, o que eu preciso para colocar o reino de Deus em primeiro lugar na minha vida? Em primeiro lugar, eu preciso nascer de novo, porque o que é nascido de carne é carne e o que é nascido do Espírito é Espírito. E nós precisamos colocar em prática as bem-aventuranças, né? As bem-aventuranças que nós falamos a semana passada. Então, o que nós temos que, para chegar no que nós estamos falando, nós temos que andar de acordo com o que a palavra de Deus diz para nós.
Deixa eu só procurar aqui que o negócio saiu fora do lugar aqui. Cadê o bicho? Tá aqui, tá aqui. Achei. Vamos lá, deixa eu achar aqui. Eu preciso colocar as bem-aventuranças. Então diz assim, só para a gente relembrar: bem-aventurados são os humildes, aqueles que sabem que são pobres de espírito. Bem-aventurados são os que choram. Bem-aventurados são os mansos de coração. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurados os misericordiosos. Bem-aventurados os limpos de coração. E bem-aventurados os pacificadores. Se nós colocarmos tudo isso em prática na vida da gente, nós vamos começar a ser perseguidos. E quando nós somos perseguidos, é porque nós estamos começando a ser de acordo com o que Deus quer que aconteça na vida da gente. E para a gente entender assim, no momento que nós conseguimos fazer tudo isso, que nós conseguimos colocar tudo isso em prática na vida da gente, nós não vamos mais conseguir ficar quietos. Foi o que nós conversamos a semana passada. Eu não acredito que uma pessoa que ela se torne cristão verdadeiro, que ela conheça Cristo como seu único e suficiente Salvador e fique quieta. Em João 7,38 diz para nós assim, como dizem as Escrituras, rios de água vivas jorrarão dos seus corações em quem crê em mim. Então, no momento que nós conhecemos Cristo como nosso único e suficiente Salvador, que nós colocamos de verdade e nós colocamos o reino dele implementado na nossa vida, nós não conseguimos mais ficar quietos. A palavra diz para nós que jorra de dentro de nós rio de águas vivas. Então, se nós nos convertemos, se nós estamos andando de acordo com a palavra de Deus e não está jorrando rio de água viva de dentro de nós, nós tem que acender uma luzinha vermelha, porque as pessoas que são cristãs verdadeiras, elas não conseguem ficar sem falar da palavra de Deus, ou seja, jorra de dentro de nós. Nós não conseguimos ficar quietos. Quando alguém vem e fala alguma coisa para nós, nós falamos de Cristo para ele. Quando nós vemos que alguma pessoa está vivendo em pecado, como nós falamos na semana passada, nós nos entristecemos e choramos pelo que a pessoa está fazendo, e nós queremos que a pessoa mude. Nós falamos do amor de Deus para as pessoas, não porque nós somos metidos, mas porque nós estamos vendo que essas pessoas não estão indo para o céu. Nós estamos vendo que essas pessoas estão se perdendo, e isso entristece demais a vida da gente. Como é que nós podemos, sério, ver que as pessoas estão indo para o inferno e nós vivermos felizes? Como é que nós podemos ver que as pessoas estão se perdendo e nós ficarmos quietos? Nós temos que falar da palavra de Deus para as pessoas. A palavra de Deus diz para nós que Ele quer que todas as pessoas se salvem. Ele almeja que todas as pessoas se salvem. Em Marcos 16,15 diz para nós assim, vão pelo mundo inteiro e anunciem o Evangelho às pessoas. É isso que Deus colocou no nosso coração, colocou na palavra de Deus. E quando nós nos convertemos e agimos de acordo com a palavra de Deus, realmente nós paramos de fazer as coisas de acordo com a nossa vontade. E aí nós fizemos isso que está escrito aqui. Nós saímos a anunciar o Evangelho para as pessoas. Sabe quando a gente chega em algum lugar, nós estamos com fome, e tu chega fome e sem dinheiro. Tu chega em algum lugar que alguém te dá comida de graça, e tu tem uns amigos que estão passando necessidade. O que nós vamos fazer? Nós vamos sair daquele lugar onde nós estamos, vamos lá chamar essas pessoas para estar junto de nós, para mostrar para elas aonde tem comida. E se nós fizermos isso pelas pessoas, de dar o alimento, por que nós não estamos fazendo isso a respeito da palavra de Deus? Ou seja, nós encontramos a fórmula da salvação, nós encontramos a salvação e não passamos para as pessoas. Eu não consigo acreditar que uma pessoa que crê que seja salvo e fique quieto, entende? Não tem como nós, no momento que nós recebemos a salvação de Deus na vida da gente, nós não conseguimos mais fechar a nossa boca, nós não conseguimos mais compactuar com o mundo, nós não conseguimos mais nos alegrar no pecado, nós não conseguimos mais nos alegrar fazendo fofoca, mentiras, intrigas com as pessoas. Por quê? Porque nós não queremos que as pessoas sofram. Nós amamos as pessoas como Deus nos amou. E a palavra de Deus diz para nós que Ele amou o mundo de tal maneira que deu o Filho unigênito, para que todo que nele crê
não pereça, mas tenha vida eterna. E lá em 1 João 3,16 ele diz: da mesma forma que ele nos amou, nós amamos o nosso irmão, e assim nós demos a vida por ele. Como é que nós podemos dizer que nós demos a vida pelo nosso irmão se nós estamos falando mal dos nossos irmãos? Ou seja, não pode, não condiz nem a gente ficar quieto, que no momento que nós aceitamos Cristo como nosso único e suficiente Salvador, rios de água viva jorrarão de nós. Ou seja, quando chegar alguém perto de nós, vai sair de dentro de nós coisas de Deus. Ou melhor, vai sair de dentro de nós coisas que estão dentro de nós. Eu nunca vi uma pessoa que tenha... a palavra de Deus diz para nós que da mesma fonte não sai água salgada e água doce. Como é que eu posso falar de Deus se a minha vida não está cheia de Deus? Então, se eu não estou falando de Deus, é porque a minha vida não está cheia de Deus. O bom é a gente olhar para dentro da gente. O nosso objetivo é salvar vidas. O nosso objetivo é resgatar pessoas do inferno. O nosso objetivo é fazer a vontade de Deus. E Deus quer nos usar para isso. A palavra de Deus diz para nós em Tiago: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que dá livremente. Mas sabe por que nós não temos sabedoria? Porque nem orar para Deus a gente pede, nem pedir para Deus a gente pede sabedoria. Quem dirá ler a palavra de Deus? Então, no momento que nós começamos a ler a palavra de Deus, no momento que nós começamos a buscar a Deus com mais profundo, Ele é tão amoroso conosco que Ele nos dá sem medida. Ele nos dá entendimento da palavra de Deus. Sabe que às vezes as pessoas dizem assim: eu leio a palavra de Deus, mas não consigo entender. Por que nós não conseguimos entender? Ou de repente nós estamos lendo em uma tradução a qual não é mais rebuscada e nós não conseguimos entender. Mas busque outra forma. Procure uma tradução a qual tu entenda. Converse com pessoas. Converse com pessoas que estão há mais tempo na igreja junto contigo e compreenda a palavra de Deus. Nós precisamos compreender a palavra de Deus. E no momento que nós começamos a compreender a palavra de Deus, nós começamos a amar a palavra de Deus e colocar ela em prática na vida da gente. E fazer com que as pessoas que estão na nossa volta ouçam a palavra de Deus. Seja onde nós estivermos, no nosso trabalho, seja na nossa escola, seja no bairro, seja na cidade, no banco, aonde nós andarmos, nós vamos falar da palavra de Deus para as pessoas. Sabe, então é entrar num banco, ficar 1 hora, 2 horas na fila lá e não falar do amor de Deus para ninguém. Isso eu não acredito que um cristão faça isso. Porque não tem como, nós não vamos ficar quietos, nós temos que falar do amor de Deus para as pessoas. Será que o nosso vizinho do lado conhece a Cristo? Será que o nosso colega de escola, o nosso colega de trabalho, as pessoas que estão na nossa volta já conhecem a Cristo? Ou elas estão indo para o inferno por culpa nossa? Sabe, quando nós chegarmos lá no céu, nós vamos apresentar as nossas mãos para Deus. O que nós temos para apresentar para Deus? Nós estamos apresentando o quê? Nós temos que fazer a vontade de Deus. Nós temos que apresentar o reino de Deus para as pessoas. Aonde nós estamos está o reino de Deus. Isso é interessante que essa palavra diz para nós: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas nos serão acrescentadas. E como é que o reino de Deus vai ser implementado na minha vida? Acha para mim Lucas 17, 21, né? Então assim, como é que o reino de Deus vai ser implementado na minha vida? Aonde está o reino de Deus? É que quando nós falamos no reino de Deus, nós estudamos no primeiro dia, nós estamos pensando em algo físico. E o reino de Deus não é algo físico. O reino de Deus não é tu vai lá e vai ter uma prefeitura, vai ter um castelo com o reino de Deus. Não, aonde está o reino de Deus? Indagado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: o reino de Deus não vem com visível aparência, nem dirão ele está aqui ou lá está ele, porque o reino de Deus está entre vocês. Em outra tradução diz para nós assim: o reino de Deus está dentro de vocês. 17 e 21. 17 e 21. Lucas 17 e 21. O reino está dentro de vocês. Na nova tradução da linguagem de hoje diz isso: o reino está dentro de vocês. Então não é que o reino esteja em algum lugar, não, o reino está dentro de mim. E se o reino de Deus está dentro de mim,
eu tenho que levar esse reino para as pessoas. Eu tenho que falar do amor de Deus para todas as pessoas que estão na nossa volta. Eu estou vendendo alguma coisa, eu falo de Deus. Eu estou doando alguma coisa, eu falo de Deus. Qualquer coisa que eu faço para a honra e para a glória de Deus. Não é para que eu apareça, mas que Deus apareça completamente. 1 Timóteo 2,4 diz para nós assim, ó: e Ele quer que todos nós sejamos salvos e venhamos conhecer a verdade. Deus quer que nós conheçamos a verdade. Mas como é que nós vamos conhecer a verdade se não tem quem fale? O problema é que nós muitas vezes temos falhado em falar a palavra de Deus, em proclamar a palavra de Deus para as pessoas que estão na nossa volta. Nós não deveríamos calar a nossa boca nunca. Nós não conseguimos entender a grandiosidade da salvação. Nós estávamos perdidos, mortos em delitos e pecados. É isso que a palavra de Deus diz para nós. E Ele nos ressuscitou, nos tirou do reino das trevas e nos trouxe para o reino da luz. Eu fiz isso agora domingo retrasado, eu preguei a respeito disso, da morte para a vida. Nós fomos tirados da morte para a vida. Se nós pararmos para pensar, nós estávamos sepultados, mortos, e Cristo nos tirou. Cristo nos deu uma nova vida, ou seja, um morto que renasce. Qual era o tamanho da gratidão que nós deveríamos ter a Deus? O que nós deveríamos proclamar para Deus? Sabe, todos os dias da nossa vida teria que ser incansável nós levantar de manhã e agradecer e louvar a Deus o dia inteiro, louvando a Deus pelas misericórdias que se renovam a cada dia. Mas nós não fizemos isso por quê? Porque o pecado nos rodeia e nós somos cheios. Infelizmente, foi falado aqui agora no domingo passado também a respeito disso. Nós temos o nosso corpo, não foi no domingo, foi na aula de terça-feira que foi falado, em Romanos 7, né? Quem me livrará do corpo dessa morte? Eu sou tomado pelo corpo carnal e eu tenho que combater. Por isso que a palavra de Deus diz para nós: porfiai. Nós temos que porfiar, porque a nossa luta não é contra a carne, mas é contra principados e potestades que vivem nas regiões celestiais. Às vezes nós estamos tão preocupados com que as coisas que estão acontecendo na nossa volta e a gente esquece que existe uma vida espiritual em torno de nós, tentando nos derrubar, tentando nos mostrar coisas que nos levam para o outro lado. Tinha uma musiquinha quando eu ouvia as crianças cantando, que elas cantavam assim: me diz para onde, me diz como será quando chegar lá do outro lado. Sabe, hoje, se nós partíssemos dessa vida, porque nós vamos partir, basta ser chamada a senha lá, nós vamos partir. Se nós morrêssemos hoje, para onde nós estamos indo? Como é que nós temos nos portado diante da presença de Deus? Será que nós temos odiado suficientemente o pecado a ponto de não cometer mais? Ou nós temos amado Ele ainda? Nós não temos amado suficientemente a Deus a ponto de lutar com todas as nossas forças contra Ele? Será que nós não temos renunciado às nossas vontades como nós deveríamos fazer? Sabe, todo dia de manhã, quando a gente levanta, nós deveríamos levantar e proclamar a nossa vida para Deus, dizer: Senhor, obrigado pelas misericórdias que me permite de viver mais um dia, e me dá força para que eu consiga vencer diante da Tua Palavra, pela Tua Palavra, fazendo somente o que Tu queres. Não permita que eu me desvie nem para a direita nem para a esquerda, mas que eu consiga andar nos Teus caminhos. E se por acaso, como diz em João, eu vir a pecar, mesmo assim eu sei que o Teu Filho, Jesus Cristo, é o meu advogado que vai me defender. Mas se eu pecar, não vai ser pela minha própria vontade, mas vai ser contra a minha vontade, porque eu vou lutar com todas as minhas forças. Eu vou estar em constante oração na Tua presença para conseguir vencer cada momento da minha vida, porque eu quero fazer somente a Tua vontade. Em Colossenses 3,17 diz para nós assim: e tudo o que fizerdes, seja em palavras, seja em ações, fazei em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus o Pai. Então tudo que nós fizermos, nós temos que fazer para a honra e para a glória de Deus, engrandecendo a Deus, o nosso Senhor Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis,
nós temos que ter isso em mente, que Ele seja enaltecido, que Ele seja engrandecido, a Ele seja toda a honra e toda a glória, e a mim somente me cabe adorá-lo permanentemente. Se eu agradecer de agora até o dia da minha morte, ainda assim seria insuficiente pelo que Ele fez por mim. Quem está falando para vocês é uma pessoa que conheceu o lado ruim, e Deus me libertou. Deus me deu força para eu conseguir vencer. Continuo pecador? Sim, continuo pecador, mas continuo lutando dia após dia para conseguir vencer os desejos carnais aos quais estão incrustado em mim. Criar uma crosta, era isso que eu queria falar. Ele criou uma crosta em mim que eu não consigo me livrar dele, e todos os dias eu vi esses dias uma imagem, eu acho que foi o Paulo que colocou, uma talhadeira, o cara com a talhadeira e uma marreta batendo no peito. Todos os dias nós temos que estar nos reformando, todos os dias nós temos que estar nos renovando na palavra de Deus, e é doído, e é dolorido quando nós começamos a abandonar as coisas que nós queremos e começamos a fazer as coisas que Deus quer. Em 1 Coríntios 10:31 diz para nós assim: portanto, quando vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam isso para a glória de Deus. As pequenas coisas, tudo para a glória de Deus. Vamos sentar à mesa para se alimentar, que seja para a honra e para a glória de Deus. Quando tu for conversar com uma pessoa na rua, seja para a honra e para a glória de Deus. No teu trabalho, para a honra e para a glória de Deus. Teus estudos, para a honra e para a glória de Deus. Sempre seja isso. Sabe, daí às vezes, se vocês pararem para pensar, essa é a quinta aula que nós estamos conversando a respeito desse assunto. E todas elas foi falado isso, que nós temos que fazer tudo para a honra e para a glória de Deus. Ou seja, para eu buscar em primeiro lugar o reino de Deus na minha vida, tem que ser tudo para a honra e para a glória dele. E no versículo 33, Paulo diz assim para nós, 1 Coríntios 10:33: procura agradar a todos. Sabe, às vezes a gente acha, eu não tenho que agradar ao homem. Não, Paulo diz, eu procuro agradar a todos em tudo o que eu faço, não pensando no meu próprio bem, mas no bem de todos, a fim de que todos possam ser salvos. Então eu tenho que fazer as coisas para agradar as pessoas, para que em tudo eu agrade a Deus, para que em tudo eu leve as pessoas a conhecer a Deus. Então às vezes a gente diz assim, mas eu não posso ser, eu não posso ser polido, eu tenho que bater. Não é isso que a palavra de Deus diz para nós. Nós temos que falar para as pessoas com amor, nós temos que amar as pessoas mesmo dentro do pecado delas, para que assim Deus possa transformar a vida delas, para que as pessoas possam ver o amor de Deus por intermédio de nós. Nós somos embaixadores de Deus aqui nessa terra. Ou seja, Deus não vai vir, Deus não vai descer do céu. Ele já fez isso há 2000 anos atrás, né? Ele não vai descer do céu agora e falar do amor de Deus para alguém. Nós estamos aqui como representantes dele para falar do amor dele. Então por isso que a semana passada eu falei a respeito disso. Nós batemos em alguns tipos de pecado mais do que nos outros. Nós batemos nos irmãos que estão pecando em tal pecado, mas o outro lá que está pecando a outra coisa, nós passamos a mão por cima. Pecado é pecado. Não existe pecadinho nem pecadão. Nós vamos pagar todos eles. Às vezes as pessoas dizem assim, mas existe diferença de eu roubar, vão roubar, o cara me roubou 10 mil reais e o cara roubou 10 centavos. Existe diferença entre esses dois roubos? Claro que existe diferença entre esses dois roubos. E existe punição diferente para esses dois roubos, para quem roubou 10 mil e para quem roubou 10 centavos. Só que o roubo é o mesmo. Nós somos pecadores da mesma forma, roubando 10 centavos ou roubando 10 mil reais. Somos pecadores iguais. Agora é lógico, a punição é diferente. E a palavra de Deus diz para nós que todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo.
e lá nós receberemos tudo que nós fizemos de bem e de mal. Então nós vamos nos apresentar diante do tribunal de Cristo, e lá Deus vai mostrar para mim: olha, tu vai receber isso porque tu fez isso, tu vai receber isso porque tu fez isso. Nada vai passar desapercebido. Nós vamos estar diante do tribunal de Cristo, e Cristo vai dizer para nós todas as coisas: olha, tu era isso, tu era isso, tu era isso. Ia falar alguma coisa lá? Levantou. Então, que nós possamos colocar esse versículo em prática na vida da gente. Procuro agradar a todos em tudo o que faço, não pensando no meu próprio bem, mas no bem de todos, a fim de que todas essas pessoas possam ser salvos. Assim nós teremos a certeza que Deus vai suprir todas as nossas necessidades. Sabe, aí o final do versículo, o versículo diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aí as pessoas acham que, tem pessoas que dizem que todas as coisas vos serão acrescentadas. Não é isso que a palavra diz para nós. A palavra diz: todas estas coisas vos serão acrescentadas. As coisas que foi falada nos versículos anteriores, ao qual nós falamos: o que há de comer, o que há de beber, o que há de vestir. Essas três coisas que são a necessidade. Ou seja, Ele vai nos dar tudo o que nós necessitamos. No momento que nós colocarmos Deus em primeiro lugar na vida da gente, nós vamos ter todas as coisas a qual nós precisamos. Ah, mas eu não tenho tal coisa. Se tu não tem, é porque tu não precisa, porque Deus assim acha que não é. Por isso que quando Tiago diz para nós, a gente não deveria dizer assim: amanhã eu vou em tal lugar e vou fazer tal coisa. Não, a palavra de Deus diz para nós: amanhã, se Deus quiser, eu vou a tal lugar, e se Deus quiser, eu vou fazer tal coisa. Toda a nossa vida tem que ser direcionada a Deus. Tudo que nós fizermos tem que ser de acordo com a autoridade de Deus e com a permissão de Deus. Tudo nós temos que fazer dentro da permissividade de Deus. Nós não podemos fazer as coisas de acordo com o que nós queremos, porque às vezes eu fiz uma pregação um tempo atrás, eu não lembro bem como é que ela é, mas dizia assim: às vezes nós começamos a achar fórmulas de ganhar pessoas para Cristo. Se nós fizer tal coisa, vai dar certo e nós vamos ganhar pessoas. Se nós ir em tal lugar, vai dar certo. Se eu fizer isso, vai dar certo. Nós começamos a fazer fórmulas para ganhar pessoas para Cristo, enquanto Cristo diz para nós: vai e fala de mim, e deixa o resto com Deus. Nós temos que fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus, não de acordo com a nossa vontade. Então deixa Deus fazer a parte dele, e nós vamos fazer a nossa parte. Então Deus sabe de todas as nossas necessidades, e Ele não vai deixar que nada falte para nós, desde que nós andemos na vontade dele. Ele cuida de nós e nos sustenta. Ele acrescenta para nós tudo o que nós precisamos, tudo que nós, não o que nós queremos, mas o que nós precisamos. Eu vi uma frase uma vez de uma pessoa que diz assim: eu não tenho tudo que eu amo, mas eu amo tudo que eu tenho. E é isso que nós deveríamos ser gratos a Deus. Sabe, ser gratos a Deus pelas coisas que nós temos. Entende? Às vezes nós temos comida em casa, mas nós estamos dizendo para Deus assim: como eu queria ser que nem o fulano, como eu queria ser como o Beltrano. Sabe, nós olhamos para as pessoas e infelizmente nós caímos na inveja. Começamos a olhar: como eu queria ter a vida do fulano de tal, como eu queria ser igual ao fulano de tal, como eu queria fazer isso, como eu queria fazer aquele outro. Ao invés de nós fazermos como Paulo diz: sede grato em todas as coisas. Nós devemos agradecer a Deus por tudo que tem acontecido na vida da gente, inclusive as coisas ruins, porque é essas que fazem nós crescer. No Salmo 119 fala isso para nós, que maravilha é quando nós somos repreendidos por Deus, porque ali Ele está mostrando Ele está mostrando o amor dele por nós. Quando nós repreendemos os filhos,
Nós sabemos, quando nós repreendemos os nossos filhos, é porque nós queremos que eles tenham uma vida tranquila e boa na vida da gente. E mesma coisa a Deus. Quem dirá o Pai Celestial, né? Pastor, eu entendo que muitas pessoas se perdem, né? Então se perdendo, se levar pelas consequências, pelos atos de ruim que acontecem, né? Porque as pessoas, ninguém se prepara para o dia ruim, né? Para acontecer as coisas ruins. Sim. Mas a gratidão pelo dia ruim também, né? Mas o pessoal não, o pessoal só quer todo mundo só quer ganhar, né? Nós estamos vendo muito, todo mundo hoje diz que o pessoal ganhar, então qualquer perca, qualquer adversário que dá, a pessoa já se frustra e já... A gente viu isso esse ano, né? O negócio da pandemia aí, as coisas que aconteceram com o negócio da pandemia, que as pessoas tinham um cronograma. Ontem nós tivemos uma reunião ministerial aqui e nós estávamos falando a respeito disso, que quando nós viramos o ano, nós fizemos uma reunião e nós traçamos objetivos. E esse ano nós vamos fazer isso. Foi isso que nós fizemos. Traçamos os objetivos, mas não era para isso, não era isso que era para acontecer. E aí nós vamos ser ingratos a Deus, ou vamos nos entristecer pelo que aconteceu? De forma alguma. Vamos ser gratos a Deus porque Deus mostrou uma outra forma de nós enxergarmos a palavra de Deus. Deus mostrou para nós uma outra forma de enxergar as pessoas, de ver a comunidade. Então assim, tudo nós temos que agradecer a Deus, mesmo nas pequenas coisas. Às vezes a gente fica, é brincadeira. Ontem eu estava fazendo um cálculo lá em casa e nós estávamos vendo a respeito do batismo, né? Que esse ano de 2020 nós tivemos só um batismo até agora. Eu vou entristecer porque teve um batismo? Não, de forma alguma. Foi o que Deus nos permitiu de fazer. Não sei o que vai acontecer até o fim do ano. Deus sabe já de todas as coisas, mas eu tenho que ser grato a Deus por essas 3 almas que se batizaram. Eu tenho que ser, se fosse uma pessoa que conhecesse a Cristo, já seria o suficiente para salvar todas as almas do mundo. É isso que a palavra de Deus diz para nós, que uma alma vale mais do que todo o tesouro do mundo. Nós temos que ser gratos a Deus por todas as coisas, mesmo nos momentos difíceis. Hoje eu não tenho o que comer dentro de casa. Seja grato a Deus, agradeça a Deus por não ter o que comer. Agradeça a Deus pelas dificuldades que está passando, pela doença que tem. Eu sei que é fácil a gente falar da boca para fora, né? Mas viver isso é complicado. Eu tive bastante momentos bons na minha vida, mas também tive bastante momentos ruins. Mas em todos eles eu fui grato. A gente cresce com esse costume, né, de reclamar nas coisas pequenas. Tem sol, a gente reclama que está calor, tem frio, a gente reclama que está frio, se está chovendo, a gente reclama da chuva. E uma coisa que eu vi bastante na pandemia, assim, da minha área, né, de pedagogia e falar com mães e crianças, é que existia sempre uma reclamação de não ter tempo de ficar com os filhos. Os meus filhos estão crescendo, eu não estou conseguindo acompanhar, eu não consigo me dedicar, eu não consigo estar com eles. E quando a pandemia veio, a reclamação foi: eu não aguento mais os meus filhos dentro de casa. A gente tem sempre essa predisposição a reclamar, né? E eu lembro que o pastor Alexandre, eu acredito que tenha sido antes da pandemia, ele trouxe uma fala de que se a PNL deixasse de existir aqui, será que ela faria falta para a comunidade? Eu acredito que a pandemia tenha aberto a oportunidade da comunidade conhecer a PNL. E se hoje a PNL não estiver mais aqui, com certeza ela vai fazer falta. Talvez no começo da pandemia, não. Talvez no começo da pandemia as pessoas olhassem a igreja como mais um bando de gente que está ali só para ficar cantando, sei lá, gritando, como as pessoas costumam pensar, né, enxergar a igreja. Mas com a pandemia a gente teve essa possibilidade de se mostrar de outra forma, se mostrar presente, de servir. E se hoje a PNL não estiver mais aqui, com certeza a comunidade sentiria falta, né? Eu vejo isso no grupo faço parte do grupo de pastores de São José e também faço parte do grupo de pastores de Santa Catarina. E essa pandemia, eu vi muitas igrejas que praticamente acabaram por causa da pandemia. Elas praticamente acabaram, muitas igrejas. As pessoas se debandaram, foi que é incrível, mas quando tu tira a brasa do braseiro, ela apaga. Então, imagina, nós estamos há 7 meses de pandemia e muitas das pessoas saíram da igreja por causa da pandemia e continuam dizendo que são cristãs, mas não congregam mais.
Estão vivendo de lives, estão vivendo de... mas não consegue ser a mesma coisa. Mas aqui, a nossa casa de oração, ela tem feito a diferença. Que no momento que abriu a pandemia, onde nós conversávamos ali, e amanhã a gente quer ver se faz um vídeo a respeito disso, a pandemia ela começou, o Ministério dia 13 ele decretou que a pandemia, dia 13 ele decretou que seria isolamento a partir do dia 16. Dia 16 foi fechado tudo, foi aberto aquele lockdown que nós fizemos, que o governo fez, né? E dia 25 nós abrimos as nossas portas aqui para atender o pessoal. Até ontem eu falei, até com medo, nós ficamos com medo aqui, porque dia 25, em plena isolamento, nós abrimos as portas para atender a comunidade. Isso é a igreja. A igreja é isso que eu li aqui um pouquinho antes. Não me importa com o que aconteça para mim. Deixa eu pegar o versículo de novo. Procuro agradar a todos em tudo que eu faço. Isso é ser cristão. Isso é buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Isso é fazer a vontade de Deus. Presbítero Marcelo. Falando sobre a pastoridade, né? Quando eu fui para casa, eu caí no choro, né? Porque devido à vontade que o Senhor fez tudo ali, ele assim, a coisa que imaginando assim, entendeu? Parece que estamos juntos todo o tempo, assim, mas não sabia que tem sido tanta sexta, não sei o quê. E eu fui para casa ontem assim, eu baixei o chuveiro e comecei a chorar, né? Falei, Deus, obrigado pela pandemia. Comecei a agradecer, obrigado pela pandemia, né? Porque a pandemia, ela forçou nós a fazer as coisas, estamos aí, famílias, então, todo o tempo é agradar a Deus, todo tempo e agradar as pessoas, né? Então, a pandemia, ela, como os outros, nos fez bem, tá? Assim, por mais todo mundo sentiu o baque, mais todo mundo sentiu, entendeu? Mas assim, todas as coisas cooperam para o bem daquilo que ama Deus, né? Então, foi na pandemia que Deus ele forçou nós, na verdade, aquele vendaval que deu, ele liguei para o Senhor, né? Um chorando, outro chorando, porque aquela quarta não tinha comigo, mas com a única quarta a gente não foi, e a mãe planta um mato novo, em nome de Jesus, e vamos aí. É isso, sabe? A igreja é isso, é tu sofrer, o chorar, que nós falamos a semana passada, né? Eu choro pelo problema dos outros, não é pelos meus problemas. Eu tenho tristeza pelas coisas que estão acontecendo na minha volta. Eu olho para as pessoas e eu entristeço. Isso é colocar o reino de Deus em primeiro lugar na vida da gente. É nós não nos entristecer mais com as coisas que estão acontecendo comigo, mas eu me entristeço com as coisas que estão acontecendo na minha volta. Sabe, é triste quando a gente passa, eu vejo isso e eu várias vezes falei, pessoas andando no centro de Florianópolis e tem um morador de rua sentado na beira do caminho e todo mundo passa para lá e para cá. Aquele cara ali é um ser invisível, sabe? E é isso que nós vivemos. Nós vivemos uma vida onde as pessoas que não nos trazem benefício são invisíveis para nós. Um dia eu entrei num prédio e tinha uma menina catando, era gari que limpa a rua, que varre a rua, e eu dei bom dia para ela. Ela olhou para mim assim com um sorriso, sabe? Porque eles são seres invisíveis, são pessoas invisíveis ao mundo. E nós, o que nós temos feito? Será que quando está passando o lixeiro na nossa rua, ele é uma parte do quadro, ou ele é alguém que importa? Sabe, quando o lixeiro chega lá em casa, às vezes eles vão, aqueles rapazes da prefeitura que cortam a grama, eles chegam lá para mim, às vezes eles pedem água, eu vou lá, dou um suco. Às vezes eles nem pedem nada, eles estão lá assolhados embaixo da árvore, eu vou lá e levo umas frutas para eles, levo alguma coisa, para nós mostrar que as pessoas são importantes. O que nós temos mostrado para as pessoas? Que elas são importantes para Deus, sabe? É isso aqui que a palavra diz, eu faço de tudo para agradar a todos. É isso que nós temos que fazer. Quando tu encontrar alguém na rua com necessidade, assim, tu está comendo um pedaço, está comendo um sanduíche, aí tu olha uma criança na rua com fome, larga aquele sanduíche e dá aquele sanduíche para a pessoa. Um dia que a gente fique sem comer, qual é o problema? Amar as pessoas que estão na volta da gente, sabe, aquelas pessoas que parecem invisíveis aos olhos humanos, que nós sejamos diferentes, que nós façamos a diferença, que nós amamos as pessoas necessitadas, né?
aquela pessoa, não só o indigente, que às vezes a gente fala dos moradores de rua, não é só isso. Às vezes os trabalhadores, sabe aquele cara que limpa o prédio da onde tu mora, lá no condomínio que tu mora, tu sabe o nome dele? Sabe, às vezes, cara, nós não sabemos o nome da pessoa que limpa a calçada da nossa rua. Por quê? Porque eles não são importantes para nós. Para mim, importante é o pastor da igreja, é o dono do mercado, porque a gente passa no caixa do mercado e nem boa tarde, bom dia a gente dá para aquela pessoa que está trabalhando ali. Só se ela der, se ela não der, a gente ainda diz que é antipático. É incrível, sabe? Às vezes a gente, cara, eu estou falando como cristão e agora eu estou falando e está doendo em mim, porque às vezes nós somos assim, atendente da farmácia, atendente da padaria, tu chega lá e me dá 3 pão, a pessoa te dá um pão, tu vira as costas e vai embora, nem bom dia, nem boa tarde. Ela é, o que ela é? Ela é um robô. E aí nós nos dizemos que Deus amou o mundo de tal maneira, mas nós não temos mostrado isso para as pessoas, sabe? Nossa, não tem nada disso escrito aqui, mas está doendo muito. Sabe, Deus quer lutar as nossas lutas, Ele quer pelejar as nossas batalhas, mas para isso nós temos que deixar o reino dele reinar na vida da gente. Nós temos que deixar Deus reinar na vida da gente. Nós somos responsáveis de levar Jesus para as pessoas. E como é que nós vamos levar Jesus para as pessoas se nem bom dia nós estamos dando? Sabe, quando tu olhar, quando tu chegar lá na padaria e tu abrir um sorriso para a menina que vai te atender, diz assim, bom dia, como é que tá? Que bom que tu está aqui. Já pensou se não fosse tu aqui hoje eu não ia ter quem me servisse o pão? Sabe, será que tu não ia mudar a vida dessa pessoa? Com uma frase que tu falasse para ela, tu cuidar daquela pessoa, tu amar, mostrar amor, mostrar que ela vale. E aí um dia que ela te encontrar na rua, ela vai dizer para ti, aquele cara é diferente, o que será que ele é? Por que ele é desse jeito? Todo mundo nem olha para mim, por que ele cuida de mim? E aí ela vai descobrir, porque tu é cristão e tu anda de acordo com a vontade de Deus. Entende a profundidade do que eu estou falando? Que às vezes nós não damos esse devido valor às pessoas. Nós falamos da boca para fora. Nós falamos, eu quero um lugar, eu gostaria tanto de pregar, mas o pastor não me dá a oportunidade. Eu gostaria tanto de louvar a Deus, mas eu não tenho oportunidade. E às vezes nós temos oportunidade na padaria, nós temos oportunidade na farmácia, nós temos oportunidade no banco e ficamos de boca fechada. Será que nós queremos falar de Deus ou nós queremos aparecer? Entende qual é a diferença? Nós queremos implementar o reino de Deus na nossa vida ou nós queremos implementar nós como reis na nossa vida? Sabe, isso é triste às vezes de falar, porque a gente quer aparecer, a gente quer que as pessoas olhem para nós e nos admirem, ao invés de nós querer que as pessoas admirem a Deus. A palavra de Deus diz para nós lá em Mateus 5 que as nossas obras têm que ser manifestas. Ela fala em Mateus 6 que tudo que a tua mão direita fizer, a tua mão esquerda não veja. Mas ela diz no Mateus 5 que tem que ser manifesta. Ou seja, como é que eu vou manifestar a obra de Deus sem propagar a obra de Deus? É fazendo a obra de Deus, é amando as pessoas. Como eu disse, chegar na padaria e falar com a pessoa como se ela fosse não, é porque ela é, mas tratando ela como um ser humano valioso para Deus. E aí ela vai querer conhecer o porquê. Por que tu é diferente? Por que tu me trata assim? Diz que porque eu um dia não valia nada, e mesmo assim Cristo olhou para mim e me amou de tal maneira que mandou o filho. Deus me amou de tal maneira que mandou o filho dele para morrer por mim. E por causa disso eu quero dar a minha vida por ti. Eu quero fazer que o amor de Deus transborde na tua vida e tu sinta o que eu senti um dia. Chega a arrepiar só de pensar, sabe? Eu fico maravilhado com a palavra de Deus. Eu fico maravilhado. Então que nós possamos verdadeiramente mudar o nosso pensamento. Deus nos presenteou com essa missão, sabe? Eu acho interessante porque se a gente olhar
os anjos queriam fazer isso. Lá nós vemos em 1 Pedro 1,12, no finzinho, diz assim, coisas que os anjos anseiam por observar. Os anjos queriam muito entender isso que nós somos. Os anjos queriam muito pregar o Evangelho para as pessoas, e eles não tiveram essa oportunidade. E Deus nos deu a glória de poder falar da palavra dele para as pessoas, e nós ficamos de boca fechada. Os anjos querendo pregar o Evangelho, e nós tendo a oportunidade e de boca fechada. Como é que nós podemos demonstrar a obra de Deus na vida da gente? Somente falando da palavra de Deus. Sabe, o reino de Deus só é manifesto na vida da gente no momento que nós começamos a falar para as pessoas. Não adianta nada a gente querer fazer eu sou cristão, eu passo o dia inteiro em casa orando de joelho, e eu passo o dia inteiro lendo a palavra de Deus, e eu passo o dia inteiro pensando, eu passo o dia inteiro... Cara, isso não adianta de nada. Nós temos que conhecer a palavra de Deus e sair para a rua e falar do Evangelho para as pessoas. É isso que Deus quer. Deus importa para Deus que nós levemos o Evangelho a toda criatura. Mas eu não entendo muito. O pouco que tu entende, leva para as pessoas. Fala do amor de Deus. Fala para eles que Deus amou o mundo de tal maneira que morreu por ele. Me explica isso melhor. Olha, cara, agora eu não sei te explicar melhor, mas eu conheço um cara que conhece. Vem cá que eu vou te levar com ele. E vai andar com a pessoa, vai fazer o amor de Deus para as pessoas. Não é só o falar que nós falamos esses dias aqui, que às vezes a gente acha que a salvação está em sabedoria. Não, ela não está em sabedoria. A salvação está no amor. A palavra de Deus diz para nós que fé, esperança e amor, mas desses três, o mais importante é o amor, porque a fé acaba, a esperança acaba, mas o amor persiste. Então que nós possamos levar a palavra de Deus para todas as pessoas, e é isso que fala. E aí, ontem eu falei um pouquinho, e eu quero falar um pouquinho hoje também, que eu não estou falando a respeito de... eu não estou falando aqui, isso tudo que eu estou falando, eu não estou falando de salvação, porque às vezes as pessoas acham, então para eu ser salvo eu tenho que fazer esse monte de coisa. Não, para ser salvo nós não precisamos fazer nada, já foi feito lá no Cruz do Calvário, há 2000 anos atrás. A salvação eu recebi gratuita quando Cristo morreu na Cruz do Calvário. Então para que eu preciso fazer as coisas agora? Para mostrar gratidão a Deus, para mostrar que Deus é tão importante para mim que eu quero propagar Ele para os outros, sabe? E aí eu começo a olhar para dentro de mim e ver que nós temos que amar a Deus em todos os âmbitos. Nós temos que querer estar na presença dos santos, na comunhão dos santos. Eu não consigo acreditar em alguém que se diga crente que não gosta de estar na igreja. Entende? Cara, eu sou crente, eu quero estar na presença dos santos, eu quero estar junto com meus irmãos da igreja. Porque já pensou? Eu não gosto do irmão fulano, eu não gosto do irmão Beltrano, eu não gosto do fulano, eu gosto de ficar sozinho na minha casa. E aí quando eu ir para o céu, eu vou ter um quartinho lá no céu lá? Não. Nós estamos juntos, nós temos que estar juntos, de mão dada. Eu acho muito interessante uma parte lá que nós falamos a respeito do cordão, né? Lá que faz o cordão, o irmão enfia o braço aqui, o outro irmão enfia o braço aqui, e um vai enfiando o braço e a gente faz uma corrente, e juntos nós somos mais fortes. Nós não conseguimos vencer muitos obstáculos sozinhos, mas daí eu peço ajuda. Fulano, me ajuda, eu não estou conseguindo vencer lá. Aí eu vou lá e me ajuda, e o outro me ajuda. Nós temos que ser gratos a Deus em todos os aspectos, em todos os âmbitos, seja em comunhão, seja em visitas. Sabe, às vezes quando alguém liga para mim e diz assim, eu precisava que viesse alguém aqui em casa orar, eu não vou sozinho, eu ligo para alguém e diz assim, vamos lá comigo. Nós temos que estar sempre juntos, nas contribuições, sabe, nas contribuições que nós fizemos para Deus. Às vezes nós estamos tão apegados às coisas do mundo, que nós não queremos, sabe, avareza, nós somos avarentos, sabe, de olhar, tu pega no bolso, eu brinco que o crente ele deve ter olho no dedo, né?
Porque o cara, no meio de um monte de nota, ele enfia a mão no bolso e pega a nota de R$2. Os caras são tão avarentos que eles não querem dar nada, eles têm medo de dar. E enquanto a palavra de Deus diz para nós em Atos 10:35 que muito mais bem-aventurado aquele que dá do que aquele que recebe. Nós precisamos ser gratos a Deus, nós precisamos ser desprovido de todas as coisas. Ou seja, se o reino de Deus é o mais importante na minha vida, as coisas do mundo não me importam. Mas não, as pessoas se matam. Não sei se vocês lembram, uns anos atrás, que o Silvio Santos fez um programa, topa tudo por dinheiro. Os caras topam tudo por dinheiro. E aí às vezes tu pede para fazer alguma coisa a respeito da vontade de Deus, ninguém faz nada. É complicado. Sabe, nós temos que demonstrar compromisso com Deus. Isso é buscar o reino de Deus em primeiro lugar na vida da gente. Nós termos compromisso com Deus, um compromisso estabelecido. Sabe, tem a história do porco e da galinha. Quando a gente vai fazer um omelete, a gente faz um omelete com ovo e com bacon. O ovo, a galinha só participa, ela dá o ovo, mas não se compromete. E o porco, quando ele dá o bacon, ele está dando a vida dele. Ele não é comprometido, ele é comprometido naquilo ali. E nós temos que pensar de qual é a forma que nós estamos agindo com uma igreja, qual é a forma que nós estamos agindo com Deus. Nós simplesmente somos, tudo bem, eu vou na igreja, mas eu não quero nada de compromisso. Sabe, a gente olha, a gente vê hoje em dia, que infelizmente, inclusive em casamento, nós estamos vendo isso, as pessoas estão vivendo sem compromisso. Elas dizem assim: vou ficar com fulano de tal, e se não der certo amanhã eu separo. Esse dia eu conversando com uma menina, ela disse para mim assim: no meu 4º casamento aconteceu tal coisa. Ela já estava no 7º, no 8º. Eu falei aqui esses dias, a Gretchen estava no 20º casamento, se eu não me engano. Aí tu olha, cara, qual é que é o comprometimento com as pessoas? Não, o comprometimento comigo mesmo, é isso que eu vejo com as pessoas. Ou seja, vem a mim que as coisas aconteçam do jeito que eu quero. Se deu errado, minha mulher adoeceu, eu largo ela. Aconteceu tal coisa, é a incompatibilidade de gênero, aí já se separam. Não é isso. Nós temos que abrir mão para fazer. Se nós não conseguimos abrir mão nem pela nossa esposa, nós vamos abrir mão por Deus ao qual nós não estamos vendo? De forma alguma. Nós temos que abrir mão e fazer a vontade de Deus. Nós temos que mudar de prioridade. Nós temos que fazer a vontade de Deus implementada em nossa vida. 1 Coríntios 15, versículo 10 diz para nós assim: mas pela graça de Deus eu sou o que eu sou. A graça que Ele me deu não ficou sem resultado. Pelo contrário, eu tenho trabalhado muito mais do que todos os outros apóstolos. No entanto, não sou eu que tenho feito isso, e sim a graça de Deus que está comigo. Ou seja, tudo que eu faço não é porque eu sou bonzinho, mas é porque a graça de Deus me faz fazer isso. Paulo diz assim, eu não faço as coisas porque eu quero, mas eu faço as coisas porque me foram impostas. Eu não consigo ficar sem falar da palavra de Deus. Eu não consigo. A graça de Deus foi tamanha na minha vida que eu prefiro ir para a morte. Se alguém disser para mim, se tu não abandonar a Cristo, nós vamos te matar. Então me mata, mas eu não vou abandonar a Cristo. É uma coisa tão grande na minha vida que eu não tenho como abrir mão disso. Eu não posso ficar longe de Deus, sabe? Mas infelizmente nós vemos aqui no Brasil, como nós não temos uma perseguição tamanha, de tal forma parece que o povo é mais relaxado com isso. Mas nós vemos isso acontecer lá na Arábia, nós vemos isso acontecer lá no Oriente. Pessoas sendo mortas por causa do Evangelho e por amor ao Evangelho. E nós somos rasos, porque nós não temos a perseguição. Então nós estamos orando por perseguição? Não, o que eu quero é que a igreja que caísse a ficha, para a igreja entender o que é a graça de Deus, o que é ser amado por Deus. Porque o que nós estamos vivendo
Como eu já falei várias vezes aqui, eu vejo pessoas vindo à igreja atrás de bênçãos. Eu estou indo para a igreja porque se eu ir para a igreja, Deus vai me abençoar. É isso que as pessoas estão indo. Elas estão vindo para o culto, não para cultuar a Deus, mas para ser abençoadas. Enquanto nós deveríamos ir para a casa de Deus, preocupados não em ser, sabe, às vezes nós chegamos em casa assim, hoje eu vou para a igreja, eu espero que esteja um culto maravilhoso, um culto que me agrade, ao invés de nós sairmos de casa e dizer assim, como eu quero chegar na igreja e fazer um culto que agrade a Deus. Na verdade, é construído um pensamento contrário, né? A gente sempre ouviu falar e muitas vezes reproduz que a gente vai na igreja para se preencher, para passar a semana que tá vindo. E na verdade a igreja deveria ser reflexo do que a gente passou na semana anterior na nossa casa. Na nossa intimidade com Deus, a gente busca Ele, a gente morre para que Ele viva através de nós, e no domingo ou no sábado, independente do dia, a gente está ali para cultuar em comunhão, né? Para passar por esse momento de adoração junto com outras pessoas, sair um pouco da nossa intimidade, né? daquele momento de fechar a porta do quarto e estar lá adorando a Deus, para cultuar a Deus em comunhão. E daí, nesse momento, todo mundo vindo de casa já fortalecido, já na intimidade com Deus, aí sim o culto vai ser um lugar onde todo mundo vai estar apoiando, e aquele que chegar enfraquecido vai poder ser fortalecido, né, junto com os outros, e não, tipo, chega um monte de gente morrendo aqui, querendo se carregar. É isso que nós vimos em Atos 2, em Atos 2 diz para nós assim, todos os dias eles se reuniam para adorar a Deus, sabe? Eles não iam lá, sabe o que nós fizemos hoje na igreja? Nós vamos lá 2 horas, 4 horas por semana na Senhor, vou ir na igreja para aprender a palavra de Deus. Não, eu aprendo a palavra de Deus em casa, e lá na igreja eu vou só comungar com os irmãos, eu vou me alegrar com os irmãos, eu passo o dia inteiro falando do amor de Deus para as pessoas, e no fim da tarde nós vamos lá para nos alegrar e confraternizar. Sabe o que eu fiz hoje? Eu fui na casa do irmão fulano de tal e falei do amor de Deus para ele, e ele se converteu. Sabe, fulano de tal, eu fiz tal coisa, sabe isso, eu fiz tal coisa. E nós todos os dias nos reuniríamos e agradeceríamos a Deus pelas coisas que Ele fez durante o dia. É isso que a gente fala a respeito de dízimo. Nós trabalhamos o mês inteiro e chega no fim do mês, nós pegamos o nosso valor em dinheiro e nós queremos ser gratos a Deus, e nós queremos devolver para Deus o que Ele fez na vida da gente. Nós não estamos dando o nosso dízimo, não estamos dando a nossa oferta para que Deus nos abençoe o mês que vem. Não, eu estou distribuindo, eu estou dando para Deus porque Ele já me deu o mês passado. Eu estou simplesmente agradecendo a Deus. O problema é que nós temos tido, como a Josi falou, uma visão errada do que é. Nós estamos fazendo as coisas para receber, ao invés de estar fazendo as coisas por já ter recebido. Eu sou grato a Deus porque eu já recebi. Eu sou grato a Deus por tudo que Ele fez para mim. Eu sou grato a Deus porque eu fui salvo, e a palavra de Deus diz para mim que o meu nome estava escrito no livro da vida desde antes da fundação do mundo. Não foi agora que Deus escreveu o meu nome no livro da vida, não. Antes de existir Adão, antes de existir a terra, antes de existir qualquer coisa, Cristo já tinha morrido por mim e Deus já tinha me amado. Eu sou grato a Ele por isso. E isso que nós deveríamos ter um pensamento de todos, em todos os aspectos, como eu falei, nas visitas. Quando eu sair da casa de alguém, eu vou lá para falar do amor de Deus, porque Deus um dia mandou alguém lá na minha casa para falar do amor de Deus para mim. Entende o que é nós ser gratos? É isso. Nós não estamos fazendo as coisas para receber alguma coisa, nós estamos fazendo as coisas porque nós somos gratos, porque nós já recebemos. Enquanto não cair a ficha, enquanto nós não entendermos que tudo que nós temos, nada é nosso, tudo é de Deus, aí vai mudar a coisa. O meu trabalho eu tenho porque Deus me deu, o meu dinheiro eu tenho porque Deus me deu, a minha família eu tenho porque Deus me deu, tudo que eu tenho foi porque Deus me deu. Glória a Deus por isso. Nós temos que ter uma vida parecida com a de Cristo. Em Atos 11, 26, era Paulo e Barnabé estavam esperando Paulo, e Paulo chegou.
E aí ele diz assim: quando o encontrou, ele levou para Antioquia, e eles se reuniram durante um ano com a gente daquele lugar para ensinar as pessoas. E foi em Antioquia que os primeiros seguidores foram chamados de cristão. Eles ficaram na Antioquia um ano falando do amor de Deus para aquelas pessoas. E às vezes nós vamos 2 vezes na casa do fulano de tal lá e diz assim: não adianta ir lá. Entende o que nós temos que fazer? O que é de ser um discípulo, fazer um discipulado? E aí esses da Antioquia foram os primeiros a serem chamados de cristãos, porque eles pareciam de verdade com Cristo. Nós devemos buscar diariamente o caminho para a vontade de Deus e cumprir o que Ele quer e espera de nós. A nossa vida diária deve ser carregada com sentimentos de Cristo, deve ser cheia de amor, de humildade e compaixão. Nós devemos vigiar completamente, nos abster do conformismo, acabar com as coisas que sufocam a nossa vida com Deus, acabar com o egoísmo, acabar com a vontade de ter, acabar a vontade de ser, acabar com a satisfação própria, o desejo de ser servido. Além de tudo isso nos atrapalhar, a preguiça. Sabe que às vezes a gente tem uma preguiça: hoje tem culto, mas eu estou tão cansado, eu não vou ir. Eu tenho que ir na casa do fulano de tal lá, mas eu estou muito cansado, eu não vou. A preguiça de falar de Cristo, sabe, a preguiça de ler a Bíblia, a preguiça de orar. Nós temos que mudar, nós temos que colocar de verdade Deus em primeiro lugar na vida da gente. Já está no fim, né? Aí já. Então, assim que nós possamos mudar de verdade, sabe? Às vezes nós vemos no culto e estamos torcendo para tomara que esse culto acabe de uma vez, porque está começando a novela lá, porque está dando futebol. Nós estamos mais preocupados com as coisas que vão acontecer depois do culto do que no culto. Ou seja, tem uma historinha para acabar de um amigo meu que ele dizia assim: a mãe saía todos os dias no domingo de manhã para a escolinha dominical e deixava a panela de feijão no fogo fazendo feijão, para quando chegasse em casa o feijão já estava pronto. E o culto aquele dia atrasou um pouquinho, e a irmã começou a pensar: meu feijão vai queimar, meu feijão vai queimar, meu feijão vai queimar. Ou seja, o feijão queimou. Ela perdeu o culto pensando no feijão e perdeu o feijão. Então, se é para vir para a igreja pensando no feijão, cara, nem adianta tu vir. Então, assim que nós possamos colocar de verdade em primeiro lugar o reino de Deus na vida da gente e vivermos de acordo com o que Deus quer para nós. E assim nós seremos salvos e levaremos a salvação para as pessoas. Vamos fazer uma oração e assim nós encerramos. Querido Deus e amado Pai, queremos erguer mais uma vez a nossa oração à Tua presença, te agradecendo, Senhor, por essas maravilhas que Tu falou para nós nessa noite. Que nós possamos mudar de verdade, ser transformado pelo poder de Cristo. Nos ensina, Senhor, a andar nos Teus caminhos e fazer as Tuas vontades. Por tudo eu te agradeço e entrego esse culto, Senhor, e que seja imposto isso de verdade na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amanhã, às 20 horas, nós temos a live de Salmo 119, quinta-feira, encontro de fé, e domingo, às 19 horas, culto da família aqui na igreja. Que Deus abençoe a vida de vocês grandemente. Quarta solidária amanhã às 13 horas. Isso. Deus abençoe.